Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o mundo espiritual. Este mundo que é invisível, mas que é real e que nós precisamos ter as nossas faculdades espirituais despertadas para podermos penetrar nele e conhecer tanto a Deus como os adversários de Deus, para que na batalha espiritual nós saibamos com quem estamos lidando. Mas o mais importante é conhecer exaustivamente a Cristo, porque é através dele que nós seremos vencedores, de todo o mal. Então, nós já temos uns 5 ou 6 vídeos gravados lá no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões, e vá acompanhando. E hoje nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre esse adversário de Deus, que é Satanás, e que se rebelou contra Deus. Foi um anjo ungido que vivia na presença de Deus, mas se rebelou contra Deus e ainda arrastou 1/3 dos seus anjos. Veja como ele é perigoso. Ele quer lhe atingir e quer arrastar aquelas pessoas que estão ligadas a você também para o reino das trevas, onde ele habita. Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre possessão demoníaca. E a pergunta que eu deixo no ar é: qual a possibilidade de uma pessoa ficar endemoniada? Será que a Bíblia é clara nisso? Quando nós estudamos, esquadrinhamos a palavra, nós vemos sim que possessão demoníaca existe e nós podemos definir como aquele estado no qual a pessoa está sob a ação direta de demônios. Os espíritos malignos, eles podem entrar em uma pessoa e controlar a mente da pessoa, controlar as emoções da pessoa, inclusive o próprio corpo da pessoa. Quando isto acontece, esta penetração desse espírito maligno na pessoa a ponto de dominar todo o seu ser, nós podemos dizer que essa pessoa está possuída de um demônio. Porém, para falarmos de possessão demoníaca, temos também que falar da autoridade que há no nome de Jesus para expulsar esses seres malignos e libertar as pessoas que estão sendo controladas por Deus. Então, precisamos conhecer o adversário de Deus, mas nós precisamos, acima de tudo, conhecer e vivenciar a autoridade de Cristo. E isso só vai acontecer se você se entregar cada vez mais ao Senhor. Não é nada gratuito que Ele vem e vai colocar sobre você essa autoridade. Você tem que ter essa busca, tem que buscar, tem que escavar a palavra, tem que esquadrinhar as escrituras, para que esse Cristo comece a ser formado em você e você começa a crescer em estatura espiritual. Aí você vai ter a autoridade de Cristo para expulsar os demônios. Nós podemos lembrar que desde a queda do homem, Satanás e seus demônios têm agido com a intenção de influenciar a humanidade a desobedecer cada vez mais a Deus. Lá no Antigo Testamento há um registro explícito de possessão demoníaca, porém encontramos textos onde nós vemos uma correlação do paganismo com demônios. Ou seja, lá no Antigo Testamento nós temos textos onde nós vemos que uma nação pagã, que estão adorando deuses pagãos, como os demônios ali estão atuando por detrás daquelas imagens, daquela idolatria. Nós vemos que por detrás dos falsos deuses há sempre uma ação demoníaca. Você pode ir em Deuteronômio 32, verso 17,
Quando nós lemos, sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. A escritura está muito clara aí. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, nós vemos aí a Bíblia falando de sacrifícios oferecidos a outros deuses, que não é o Senhor, que não é o Deus de Israel, são as nações pagãs, e que por trás desses deuses há demônios atuando, e você está oferecendo sacrifício a esses demônios. E o apóstolo Paulo, lá já no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 20, ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, a leitura é muito clara, muito explícita, não tem nem o que interpretar, porque é de uma clareza que não deixa dúvida. Temos também o caso do rei Saul, que você pode ver lá em 1 Samuel. 1 Samuel 16, 14, 15. Leia, reflita e veja que o rei Saul, nessa passagem, ele está sendo atormentado por um espírito maligno. 1 Samuel capítulo 19 também vai lhe ajudar a compreender esta situação que viveu o rei Saul. Apesar de nós não termos evidências no hebraico de que o rei Saul foi possesso, mas ele estava ali recebendo a influência de um espírito maligno. E nós lemos 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul estava reinando, mas ele foi desobediente ao Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a atormentar ele, um espírito mau que era da parte do Senhor. Ou seja, o Senhor permitiu, porque ele não estava se submetendo a Deus. Em 1 Samuel 19, 9, nós lemos: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Vocês estão percebendo que a linguagem é muito clara, não deixa dúvida. E quando Saul estava sendo atormentado por esse espírito maligno, Davi, inclusive, que tinha outro espírito, ele tocava sua harpa para fazer com que aqueles espíritos saíssem dali. Porque Saul, quando via Davi, tinha sempre a intenção de matá-lo, porque ele estava sendo influenciado pelo espírito maligno. No Novo Testamento, nós vemos vários quadros de possessão. Vemos ali na caminhada de Jesus quantos demônios ele expulsou. E vemos que no ministério de Jesus, neste período do ministério de Jesus, foi o momento, o período em que os demônios mais se manifestaram. Porque o reino das trevas, quando viu o reino dos céus chegarem, quando viram o reino da luz chegar, eles temeram, eles ficaram muito apreensivos, porque iam perder ali o seu reinado, iam perder a autoridade que eles estavam tendo sobre o homem, sobre a terra, porque o reino dos céus estava chegando. Jesus chegou, Jesus estava caminhando por todo Israel, e realmente Satanás e seus demônios temeram muito, então eles agiram de uma forma muito mais incidente, eles agiram de uma forma muito mais vigorosa. Por isso, durante o ministério de Jesus, nós vemos que os demônios realmente estavam se manifestando muito, e
Jesus sempre estava expulsando e libertando aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Em Marcos 9, de 25 a 19, nós lemos que levaram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, e o cego e mudo falava e via. Então veja que a possessão demoníaca ela pode ser acompanhada por distúrbios físicos, como a mudez, como a surdez e até a cegueira, e pode ser acompanhada também por distúrbios mentais e também distúrbios emocionais, que faz até com que as pessoas tenham atos violentos por uma força incomum, uma força que não é dele. Então, na Bíblia temos várias passagens que nos mostram isso. Você tem Mateus 12, 22. Você tem Marcos 9, de 25 a 29. Você tem Lucas 8, 27. Inclusive, temos aquele caso do homem gadareno que estava possesso, não era por um demônio só não, era por uma legião de demônios. E Jesus libertou ele. E ele manifestava distúrbios mentais, porque ele andava sem roupa e vivia nos sepulcros. Então você vê como o estado mental dele estava dominado por uma legião de demônios. Mas Jesus, com a autoridade que ele tinha, ele libertava as pessoas com o poder da sua palavra. Nós precisamos buscar esta autoridade. Mas temos que pagar um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Por outro lado, se uma pessoa endemoniada pode apresentar distúrbios mentais, ou pode ser acompanhada de distúrbios físicos, como surdez, como a cegueira, temos também uma outra situação em que a pessoa endemoniada pode não apresentar qualquer distúrbio, aparentemente. Ela é uma pessoa normal como você. Sabe qual é o exemplo que nós temos na Bíblia sobre esta situação? É o exemplo do próprio Judas. Quando Judas comeu um pedaço do pão da ceia, o diabo entrou nele. Mas ele se bateu no chão, ele espumou, ele ficou surdo ou mudo? Não, ele continuou com a mesma aparência normal de todos os outros discípulos que ali estavam. Mas qual era a intenção do coração dele? O diabo ali, Satanás ali, dominou o seu coração. Porque já existia uma intenção no coração de Judas de fazer o que ele fez. Ele só estava esperando o momento oportuno. E nesta hora que o diabo entrou em Judas, aparentemente ele é uma pessoa normal, tranquila, mas na mesma hora ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. É importante nós refletirmos nesta situação para nós termos discernimento espiritual. Não acharmos que uma pessoa endemoniada é só aquela que está espumando no chão, que está se batendo, que está com a força incomum, que está tendo distúrbios mentais ou físicos. Cuidado, porque às vezes a pessoa aparentemente está muito bem equilibrada, mas no seu coração as intenções são outras. Então, nós precisamos penetrar no íntimo da pessoa para sentir, através de um discernimento espiritual, o que é que aquela pessoa está realmente pretendendo fazer. Então, veja que esse é um ponto muito relevante. Você pode ir em João 13, 27 e ler sobre este evento que aconteceu na vida de Judas. O fato da pessoa ser
possessa por um demônio, nós vimos vários casos, né? Na Bíblia tem relatados nos evangelhos, mas às vezes, como nós já falamos do homem gadareno, a pessoa pode estar possessa por uma legião de demônios. Legião, em torno aí de uns 6.000, é uma legião, não sei exatamente quantos demônios estavam ali sobre o gadareno, mas quando ele diz que é uma legião, a gente já supõe que era um número relativamente alto. Então, isso aconteceu com o homem gadareno e aconteceu também com Maria Madalena, que tinha 7 demônios sobre ela e que Jesus, com a sua autoridade, libertou Maria Madalena e ela se tornou uma discípula fiel de Jesus. Então, veja como a autoridade de Jesus é capaz de libertar o outro do reino das trevas. Essa possessão através de uma legião de demônios ou de muitos demônios não é o caso mais comum de acontecer, mas podemos dizer que é uma situação mais extrema, mas não é uma coisa corriqueira, mas pode acontecer sim. Agora, é importante também nós entendermos que nem sempre toda doença física ou toda doença emocional, como a depressão, por exemplo, como um distúrbio mental, tem a ver com possessão demoníaca. Por isso que nós temos que ter esta sutileza, temos que estar com o nosso espírito muito bem afiado para entender o que está acontecendo. Porque pode ser que a pessoa simplesmente tenha realmente uma doença física, uma doença mental, até por questões genéticas, e você está lá querendo expulsar um demônio que não existe. Você tem que levar ela ao médico, você tem que levar ela ao psiquiatra. Então, temos que ter essa sensibilidade. E aí você pode perguntar, e hoje ainda existe possessão demoníaca? Por quê? No Antigo Testamento, nós temos alguns relatos de pessoas que foram influenciadas por espíritos malignos. No Novo Testamento, na época de Jesus, nós temos uma evidência muito maior da possessão demoníaca. E será que hoje ainda existe? Na Bíblia, não existe nenhuma indicação que essa atividade demoníaca cessou. Não existe nenhuma indicação afirmando isso. E o próprio Jesus instruiu seus discípulos que expulsassem demônios em seu nome. Então, se ele deu essa instrução aos seus discípulos, é porque ele está dizendo, esta situação vai permanecer, vai continuar, mesmo quando eu ascender para os céus. E agora, vocês que são meus discípulos, eu estou dando a vocês o poder para expulsar demônios em meu nome. Então, hoje sim, ainda existe possessão demoníaca, mas os crentes precisam tratar deste assunto com a posição muito equilibrada. Porque nós não podemos comparar esse nosso tempo com aquele período singular, aquele período específico do Novo Testamento, quando Jesus estava caminhando por esta terra. Nem tudo que parece ser possessão demoníaca, fique atento a isso. Na realidade nem tudo que parece ser é. E um outro ponto para nós ficarmos atentos é que as possessões demoníacas podem acontecer de formas diversas, de várias formas, e com também intensidades diferentes. Então, veja que esse assunto é um assunto muito delicado, você não deve se meter, como um crente, numa situação dessa, porque você pode ser atingido, se você não tiver a autoridade ali de Jesus. Então, você tem que ter muito cuidado e você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual para lhe dar esta cobertura.
Um outro ponto que nós podemos meditar é que o homem ímpio, aquele homem que não aceitou Jesus, o homem perverso de coração, ele às vezes não está possesso, mas ele está se deleitando nas influências que ele está recebendo dos espíritos malignos que estão por toda a terra. Então, o homem ímpio tem o prazer de matar. O homem ímpio tem prazer de executar o inocente, como nós temos visto aí na mídia a todo momento. Ele tem um coração perverso, ele se deleita em fazer perversidade. E ele pode não estar possesso, mas ele está se deleitando com aquela influência maligna que ele está recebendo. Veja em Mateus 10:1 também, que somente a autoridade de Jesus foi capaz de expulsar os demônios em todos os eventos que aconteceram aqui neste período. Então, esta autoridade é que nós precisamos ter, não é simplesmente abrir a boca e dizer eu te repreendo em nome de Jesus. Não é dessa forma. Porque nós temos lá um evento no livro de Atos, você pode ler Atos 16, 18, Atos 19, de 13 a 16, em que, nesse caso aí, os apóstolos sempre expulsavam demônios no nome de Jesus. Nunca no seu nome, achando que ele é poderoso. Era sempre no nome de Jesus. E nós podemos ver a autoridade que estava sobre Paulo, a autoridade de Jesus que estava sobre aqueles discípulos que fizeram parte da igreja primitiva. Um outro ponto importante que nós vemos também uma passagem em Atos é que um determinado grupo ali tentou expulsar um demônio e o demônio disse para ele: olha, eu conheço Jesus, eu também conheço Paulo, mas você quem é? Quem é você? Qual é a autoridade que você tem para me expulsar? Em vez do demônio ser expulso, ele foi agredido pelo demônio. Um outro ponto importante, nunca devemos dialogar com a pessoa endemoniada. Nunca devemos interrogar espíritos malignos. Ao crente, cabe somente expulsar demônios, ordenando que eles saiam no nome de Jesus Cristo. Um outro ponto também para nós refletirmos é que uma pessoa que tenha esta capacidade de expulsar demônios no nome de Jesus, nem significa que ela seja uma pessoa convertida. Ela pode não ser uma pessoa convertida e naquele momento Deus deu o poder a ela de expulsar o demônio. Então, nós nunca devemos dizer eu te repreendo para expulsar o demônio. Nós temos que dizer, eu te repreendo, no nome de Jesus, mostrando que neste nome é que está a autoridade espiritual. E aí você está evidenciando não só a autoridade de Cristo, mas o senhorio de Cristo sobre aquela pessoa. Só Cristo é capaz de repreender doenças, de repreender tempestades e de repreender demônios. Tem uma passagem que nós temos lá em Mateus 7, 21 a 23, onde os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, né, que era possessa e que se batia, espumava, e que o pai foi até Jesus e pediu para ele expulsar, porque os seus discípulos não tinham conseguido.
E Jesus ali dá uma advertência muito forte. Ele diz que eles são homens de pouca fé. Por quê? Porque uma expulsão demoníaca tem que ter 2 ingredientes. Tem que ter uma oração contínua sobre aquela pessoa e tem que ter uma conexão com a fé. Você não vai conseguir expulsar um demônio se você não tem essa fé no seu coração. E se você não ora e não jejua, porque tem demônios que são mais poderosos do que outros. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para aquele caso do menino que estava endemoniado desde a infância e que seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando nós vamos lá em Judas, se não me engano é Judas, onde Satanás queria possuir o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel entrou naquela cena, naquele evento, para libertar o corpo de Moisés das mãos de Satanás. Nós observamos que, mesmo com toda a autoridade que o arcanjo Miguel tinha nesse mundo espiritual, uma autoridade dada por Deus, ele assistia diante de Deus. Podemos dizer que ele era, na hierarquia angélica, ele estava lá no topo. Mas mesmo assim, Miguel, o arcanjo Miguel, se limitou a dizer a Satanás: o Senhor te repreenda. Ele não disse eu te repreendo. Ele nem disse eu te repreendo no nome de Jesus, né? Porque naquele momento ali do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo na sua primeira vinda. Ele simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Então veja que um ser que tinha que tinha um poder, uma autoridade espiritual dada pelo próprio Senhor, ele se submeteu ao Senhor. E ele disse: o Senhor te repreenda. Porque muitas vezes nós, crentes, ficamos tão emocionados, nos sentimos tão importantes. Sai, Satanás, eu te repreendo. Não vá por esse caminho. Porque o demônio pode se voltar contra você, se você não tiver a autoridade de Cristo em sua vida. As palavras sempre são essas: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dele em nome de Jesus. Então nós podemos ver que, pelo fato de Jesus ter dado este poder de expulsar demônios aos seus discípulos, esses eventos iriam ter continuidade aqui na Terra, porque a Terra está ainda entregue ao reino das trevas, mas numa proporção bem menor do que naquele tempo que Jesus estava presente. Então, o que é que nós precisamos fazer, então, como pessoas crentes, cristãs, que estamos nesse caminho? Não tenha dúvida, nós temos que nos entregar ao Senhor cada vez mais na nossa caminhada para conhecer a Ele, para essa estatura de Cristo crescer em nós. E através dessa estatura de Cristo, nós teremos o poder e a autoridade de dizer para o demônio: sai dele em nome de Jesus. Ou eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te curo em nome de Jesus, expulsando o demônio que está trazendo aquela enfermidade. Então, o objetivo dessas mensagens, falando nesses 2 ou 3 últimos vídeos sobre os espíritos malignos, a intenção não é chamar a atenção deles, não é dar glória a eles, é te dizer que eles fazem parte desse mundo espiritual e que você como crente, você como seguidor de Cristo, você precisa ter autoridade de Cristo para agir nesta área. E tome muito cuidado, porque é uma situação muito sutil, muito perigosa e que pode te envolver
de uma forma até maligna, te absorver, te afetar de alguma forma. Então esteja sempre debaixo de uma cobertura espiritual. Nunca age sozinho. E no próximo domingo nós vamos continuar. Já estamos finalizando esse tema, mas eu aguardo você com a sua fidelidade. Até lá e um bom domingo em família.